Vamos continuar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos lendo no Madhya Lila, que é o meio do livro, capítulo 20. Vamos começar hoje o capítulo 20, que são os comentários, na verdade a instrução de Mahaprabhu para Srila Sanatana Goswami. Nós lemos o capítulo 19 durante todos esses dias de manhã e agora vamos iniciar o capítulo 20, que, como eu falei, são as orientações de Mahaprabhu para Sanatana Goswami, Sambandha Gyana, e Mahaprabhu orientou o Rupa Goswami no Abhideya, na prática devocional. Agora vai orientar Sanatana Goswami, Sambandha Gyana. O que quer dizer Sambandha Gyana? É o conhecimento do nosso relacionamento com Deus, nós, alma. Então nós vamos começar agora o capítulo. Se alguém tiver durante a transmissão alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. E aí durante a transmissão eu vou respondendo a pergunta. Então, começando aqui o verso 1, Shloka 1. Srila Krishnadas Kaviraj escreveu. Esse livro, como eu estou falando, foi escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Ele foi traduzido e comentado em inglês por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, primeiro verso. Deixai-me oferecer as minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, cujas maravilhosas opulências são ilimitadas. Por sua misericórdia, mesmo quem nasce como o mais baixo, o mais caído dos homens, ele pode propagar a ciência do serviço devocional. Então nós que somos os mais caídos, nós somos almas extremamente caídas, nós também podemos propagar a consciência de Krishna. Também podemos propagar essa ciência maravilhosa que Deus veio nos dar, Srimad Mahaprabhu, há 537 anos atrás. O segundo verso fala assim: todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Acharya e todas as glórias a todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Enquanto Sanatana Goswami ele estava aprisionado na Bengala, chegou uma carta desse lá, Rupa Goswami. Então, já foi lido isso no capítulo anterior, né, capítulo 19, que Sanatana Goswami foi preso pelo governante da região, porque ele pediu para ser mandado embora, enfim, ele pediu as contas e o governante mandou prender ele. Então, ele recebeu uma carta de Rupa Goswami, seu irmão mais novo, na cadeia. E aí tem um comentário de Prabhupada, diz aqui, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele informa a todos nós que esta carta de Rupa Goswami a Sanatana Goswami é mencionada pelo comentador do Udibata Chandrika. Srila Rupa Goswami, ele escreveu de Bakla um bilhete, uma carta para Sanatana Goswami. Este bilhete fazia ver que
Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava indo para Mathura e afirmava. Então, Rupa Goswami indicou que Mahaprabhu estava indo para Mathura. Aí tem um verso aqui que diz assim: para onde foi a Mathura Puri de Jadupati? Para onde foi a Keshala setentrional de Raghupati? Poderá deixar a tua mente fixa e reflete: este universo não é eterno. Esse é o verso que Prabhupada citou. Agora, voltando para o livro, ao receber esse recado de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ele ficou muito satisfeito, indo direto no superintendente da prisão, que era um comedor de carne. Ele disse o seguinte, então ele foi falar com o superintendente da prisão, depois que ele recebeu essa carta do seu irmão, dizendo que Mahaprabhu estava em Mathura. Sanatana Goswami, ele disse ao carcereiro muçulmano: caro senhor, és uma pessoa santa e és muito afortunado. Tens o pleno conhecimento das escrituras reveladas, tais como o Alcorão e livros semelhantes. Se alguém, baseado nos princípios religiosos, liberta uma alma condicionada ou um prisioneiro, a suprema personalidade de Deus liberta-o também do cativeiro material. E aí tem agora aqui o significado de Prabhupada, o comentário de Prabhupada. Ele diz o seguinte: esta afirmação dá a entender que Sanatana Goswami, um ex-ministro do governo Navab, ele estava tentando ludibriar o superintendente muçulmano. Um superintendente da prisão tinha, no máximo, uma educação básica ou talvez nenhuma educação, e de certo que não era de se esperar que ele fosse muito avançado em conhecimento espiritual. Contudo, só para agradá-lo, Sanatana Goswami elogiou-o, dizendo que o superintendente era um acadêmico muito entendido nas escrituras. O carcereiro, ele não podia recusar a posição de acadêmico erudito, pois quem é elevado a uma posição de destaque julga-se dono daquela posição. Sanatana Goswami, ele explicava corretamente os efeitos da atividade espiritual, e o carcereiro ligava a sua afirmação com a sua libertação da cadeia.
existem inúmeras almas condicionadas, apodrecendo no mundo material, onde Maya as mantém prisioneiras, fazendo ficar sob o encanto do gozo dos sentidos. A entidade viva, ela fica tão fascinada pelo encanto de Maya que na vida condicionada, até um porco ele sente-se satisfeito. Há duas espécies de poderes encobridores manifestos por Maya. Um chama-se Prakshepatimika e o outro Avaranatmika. Quando alguém se determina a sair do cativeiro material, o Prakshepatimika Shakti, o encanto da distração, impele-o a permanecer na vida condicionada, plenamente satisfeito com o gozo dos sentidos. Devido ao outro poder, a alma condicionada, ela sente-se satisfeita, mesmo que esteja apodrecendo no corpo de um porco ou de um verme que vive no excremento. É muito difícil a alma condicionada libertar-se do cativeiro material, pois o encanto de Maya é muito forte, mesmo quando a própria Suprema Personalidade de Deus advém para libertar as almas condicionadas, instando-as a se lhe renderem, elas não aceitam a proposta do Senhor Supremo. Por isso, Sri Sanatana Goswami, ele disse: quem de alguma forma ajudar outrem a libertar-se do cativeiro de Maya é com certeza imediatamente reconhecido pela Suprema Personalidade de Deus, como afirma no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 69. Então aqui, Prabhupada comenta sobre Sanatana Goswami. Ele começou a elogiar, ele elogiou, todo mundo gosta de fama e poder, ele elogiou esse carcereiro muçulmano, falando que ele sabia bem as escrituras, que ele conhecia o Alcorão, que ele era uma pessoa erudita, e ele ficou todo feliz. Se você começar a elogiar alguém para que o ego da pessoa aumente, você já conquistou a pessoa. Uma forma de conquistar alguém é elogiar ela, deixar o ego bem alto. E foi isso que Sanatana Goswami fez com o carcereiro. Agora tem um verso do Gita aqui que diz o seguinte: o maior serviço que alguém pode prestar ao Senhor Supremo é tentar incultar o serviço devocional no coração da alma condicionada, de modo que esta possa libertar-se da vida condicionada. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele diz que
ou Vaishnava é reconhecido por seu trabalho de pregação, isto é, por convencer a alma condicionada de sua posição eterna, que é explicada aqui como Nidya Dharma, a posição eterna da entidade viva, é servir ao Senhor, portanto, ajudar alguém que desvencilha-se do cativeiro material, é despertar a sua compreensão latente de que ele é o servo eterno de Krishna, Jivera Swarupa, Raya Krishnera, Nityadasa. O próprio Senhor, ele dará a Sanatana Goswami mais explicações sobre isso. Então, Mahaprabhu vai explicar a Sanatana Goswami. Então, como diz aqui, aquele que a alma é latente nela, está lá na alma que ela é eterna serva de Deus, mas ela está iludida por Maya. Todos nós estamos iludidos por Maya, a ilusão material. Então, nós não conseguimos compreender que nós somos eternos servos de Deus. Mas uma alma que vai dar isso para os outros, uma alma que vai pregar isso para os outros, ele vai fazer o que Deus mais gosta. Conseguir dar esse conhecimento que já é latente na alma, mas ela está iludida, então ela não percebe. Então, por isso a pregação é muito importante. Muito, muito importante. Só um minutinho que eu vou acender a luz aqui, porque está muito escuro hoje. Então vamos continuar a leitura. Deixa eu ver se alguém comentou algo, se alguém fez alguma pergunta. E aí continuaremos a leitura. Por enquanto não. Então, continuando no livro agora, Sanatana Goswami, ele prosseguiu: antes eu fiz muito por ti, agora eu estou em dificuldades. Por favor, retribui a minha boa vontade, libertando-me. Então, Sanatana Goswami, ele era o administrador geral do governo, e ele falou para o carcereiro: eu já fiz muito por você, agora me ajude e liberte-me. Aqui estão 5.000 moedas de ouro, por favor, aceite-as. Ao me libertar, receberás
o resultado das atividades piedosas, bem como ganhará o lucro material. Logo terás dois benefícios concomitantes. Então, Sanatana Goswami falou que ele ia ter atividades muito piedosas, libertando ele, e ele ia dar aqui 5.000 moedas de ouro para o carcereiro. Dessa maneira, Sanatana Goswami, ele convenceu o carcereiro que replicou: caro senhor, por favor, ouve-me. Embora esteja disposto a libertar-te, eu estou com medo do governo. O carcereiro tinha medo, claro. Ele ia ganhar dinheiro, ele ia ganhar um lucro piedoso, mas ele tinha medo do governo, porque o governante, ele que mandou prender pessoalmente Sanatana Goswami. E quando ele fosse ver que Sanatana não estaria mais lá, alguma coisa ia sobrar para o carcereiro. E Sanatana Goswami retrucou ao carcereiro: não há perigo nenhum. O Navab, ele foi para o sul. Se ele voltar, diz-lhe que Sanatana foi defecar perto das margens do Ganges, e assim que viu o Ganges, ele pulou em suas águas. Diz-lhe: procurei-o por um longo tempo, mas não consegui encontrar nenhum vestígio dele. Ele mergulhou com as suas algemas e por isso afogou-se e foi arrastado pelas ondas, pela corrente do Ganges, correnteza do Ganges. Então, Sanatana Goswami explicou para ele: fale que ele pulou no Ganges e ele se matou, ele afundou, ele se afogou porque estava acorrentado. Não há razão para teres medo, pois não permanecerei nesta região, diz Sanatana Goswami. Tornar-me-ei um mendigante, eu irei para a cidade santa de Meca. Sanatana Goswami, ele pôde perceber que a mente do comedor de carne, o carcereiro, ainda não estava satisfeita. Então, ele juntou 7.000 moedas de ouro na frente dele, na frente do carcereiro. Ao ver as moedas, o comedor de carne, ele sentiu-se atraído por elas. Foi aí que ele concordou e, naquela noite, ele cortou as algemas de Sanatana Goswami, deixando-o atravessar o Ganges. Dessa maneira, Sanatana Goswami, ele conseguiu se libertar. Entretanto, ele não teve coragem de caminhar ao longo do caminho da fortaleza, andando dia e noite. Ele chegou, por fim, à região montanhosa, conhecida como Patada. Após chegar à Patada, ele encontrou-se com um estalajadeiro, a quem ele pediu humildemente que o ajudasse
a atravessar aquela região. Um homem muito perito em quiromancia era, naquela ocasião, hóspede do estalajadeiro. Estalajadeiro é uma pessoa que tem lugares para as pessoas ficarem. Atento à chegada de Sanatana Goswami, ele cochichou o seguinte no ouvido do estalajadeiro. O quiromante disse: este homem, Sanatana, ele possui 8 moedas de ouro. Ao ouvir isto, o estalajadeiro, ele ficou muito satisfeito e ele disse o seguinte a Sanatana Goswami: ele disse, à noite, com os meus próprios homens, eu ajudar-lhe-ei a atravessar aquela região montanhosa. Agora, por favor, almoce e cozinhe a sua própria comida. Dizendo isso, o hoteleiro, né, o dono da pousada, ele ofereceu a Sanatana Goswami cereais para cozinhar. Sanatana foi então tomar banho no rio. Por estar de jejum há 2 dias, Sanatana Goswami, ele cozinhou o alimento e comeu-o. Contudo, tendo outrora trabalhado como ministro do governo Navab, ele passou a analisar a situação. Como ex-ministro de Navab, por certo que Sanatana Goswami, ele entendia de diplomacia. Por isso, ele pensou, porque este hoteleiro me presta tanto respeito? Com isto em mente, ele interrogou o seu servo, cujo nome era Ishana. Sanatana perguntou ao seu servo Ishana: acho que trazes algumas coisas valiosas contigo. Ishana replicou: sim, eu tenho 7 moedas de ouro. Ao ouvir isto, Sanatana Goswami, ele repreendeu o seu servo, dizendo: por que você trouxeste contigo esse presságio da morte? Em vista disso, Sanatana Goswami, ele pegou as 7 moedas de ouro em sua mão e foi até o homem, o hoteleiro. Segurando as moedas de ouro na frente dele, ele falou o seguinte àquele homem: eu tenho essas 7 moedas de ouro comigo, por favor, aceite-as. Mostrando a tua fidelidade a um ponto de vista religioso, por favor, ajude-me a atravessar aquela extensão de terra acidentada, montanha. Sou um prisioneiro do governo
e eu não posso seguir ao longo do caminho das fortificações. Seria muito piedoso de tua parte aceitar este dinheiro e gentilmente ajudar-me a atravessar essa região montanhosa. Sorrindo, o hoteleiro disse: antes que as oferecesses, eu já sabia que havia 8 moedas de ouro na posse do teu servo. Tencionava matar-te hoje. Então, o dono do hotel queria matar Sanatana Goswami. Ele queria matar hoje Sanatana Goswami. Hoje à noite ele ia matar. Mesmo e tirar-te todas as moedas. É muito bom que tenhas tomado a iniciativa de oferecê-las a mim. Só assim eu livrei-me de cometer tamanha atividade pecaminosa. Então o hoteleiro já ia matar Sanatana Goswami para pegar o dinheiro. Eu estou muito satisfeito com o teu comportamento. Não aceitarei estas moedas de ouro, mas ajudar-te-ei a atravessar esta região montanhosa, só para realizar uma atividade piedosa. E no final ele não quis o dinheiro de Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, ele explicou: se não aceitares estas moedas, o trem matará alguém, né? Outra pessoa vai me matar por causa delas. É melhor que me salves desse perigo, aceitando as moedas. Após fazer-se este acordo, o hoteleiro, ele deu a Sanatana Goswami 4 guarda-costas para acompanhá-lo, andando pelo caminho da floresta a noite inteira, ajudando-no a fazer a travessia da região montanhosa. Após atravessar as colinas, Sanatana Goswami lhe disse ao seu servo, Ishana: acho que ainda tens alguma moeda de ouro. Ishana replicou: ainda tenho uma moeda de ouro em minha posse. Então, Sanatana Goswami disse: pega a moeda e volta para a tua casa. Após separar-se de Ishana, Sanatana Goswami, ele passou a viajar sozinho com um pote de água em sua mão, o cobertor com um mero lençol surrado. Ele assim ficou livre de qualquer ansiedade. Ele não tinha mais nada de valor. E por que ele mandou o servo dele voltar? Porque tem uma aula de Srilacharya Maharaj que diz: Sanatana Goswami ficou bravo porque um brahmachari não pode querer guardar nada. O brahmachari não pode querer pensar no dia de amanhã. O sannyasi também não. Então ele ficou bravo com o servo dele porque ainda havia guardado uma moeda. E isso era um perigo, porque algum ladrão poderia matá-los para pegar essa moeda. Caminhando sem parar, Sanatana Goswami chegou, enfim, a um local chamado Rajipura. Naquela noite, ele se sentou dentro de uma
de um jardim. Ele ficou no jardim aquela noite. Vamos ler mais um pouco. Em Rajipura havia um cavaleiro chamado Shrikanta, que, por acaso, era casado com a irmã de Sanatana Goswami. Ele trabalhava a serviço do governo. Então, ele foi cunhado. Shrikanta, ele tinha consigo 300.000 moedas de ouro que o imperador lhe dara para adquirir cavalos. Dessa maneira, Shrikanta, ele estava comprando cavalos e enviando-os ao imperador. Enquanto ele estava sentado num lugar elevado, Shrikanta, ele pôde ver Sanatana Goswami naquela noite, acompanhado de um servo. Ele foi ver Sanatana Goswami. Ao encontrarem-se, tinham muito o que conversar. Sanatana Goswami contou-lhe todos os pormenores da sua captura e liberação. Ele contou como é que foi a sua prisão e como que ele foi liberado, como ele foi solto. Então, Shrikanta disse a Sanatana Goswami: fica aqui por pelo menos 2 dias e veste-te como um cavaleiro. Deixa de lado estas roupas sujas e velhas. Sanatana Goswami, ele retrucou: não ficarei aqui sequer um momento. Por favor, ajude-me a atravessar o Ganges. Partirei imediatamente. Então o cunhado queria que ele ficasse 2 dias lá na casa e vestisse outras roupas. Mas ele falou: não, eu quero ir agora. Com todo o cuidado, Shrikanta deu-lhe um cobertor de lã e ajudou-o a atravessar o Ganges. Assim, Sanatana Goswami, ele partiu mais uma vez. Após alguns dias, Sanatana Goswami, ele chegou a Varanasi. Ele ficou muito contente ao ficar sabendo que Sri Chaitanya Mahaprabhu chegara ali. Daí, Sanatana Goswami, ele foi à casa de Chandrasekharacharya e ele sentou-se perto da entrada da porta. Compreendendo o que se passava, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse o seguinte a Chandrasekharacharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu então falou: há um devoto à tua porta. Por favor, mande-o entrar. Ao sair, Chandrasekharacharya, ele não conseguiu ver nenhum Vaishnava à sua porta. Quando Chandrasekharacharya informou ao Senhor Supremo que não havia um Vaishnava à sua porta, o Senhor perguntou-lhe: não há definitivamente ninguém à tua porta? Chandrasekhara respondeu: há um mendigo, um mendicante muçulmano. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele imediatamente disse: por favor, faça-o entrar. Então, Chandrasekhara, ele falou a Sanatana Goswami que ainda estava sentado próximo à entrada. Então ele falou para Sanatana Goswami: ó mendicante muçulmano,
por favor, entre. O Senhor Supremo te chama. Ao ouvir esta ordem, Sanatana Goswami, ele ficou muito satisfeito e ele entrou na casa de Chandrasekharacharya. Tão logo ele viu Sanatana Goswami no pátio, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele correu em direção a ele. Após abraçá-lo, o Senhor ficou dominado pelo amor estático. Ele entrou em êxtase. Assim que Sri Chaitanya Mahaprabhu tocou Sanatana Goswami, Sanatana também encheu-se de amor estático. Gaguejando, ele disse: ó meu Senhor, não toques em mim. Ombro a ombro, Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sanatana Goswami começaram a chorar ilimitadamente. Chandrasekhara ficou muito atônito. Pegando a mão de Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele levou-o para dentro da casa e fez com que ele se sentasse próximo a ele, num lugar elevado. Quando, com sua própria mão transcendental, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele passou a limpar o corpo de Sanatana Goswami, este disse: ó meu Senhor, por favor, não toques em mim. O Senhor replicou: eu estou te tocando só para purificar-me, pois pela força do teu serviço devocional podes purificar o universo inteiro. Então, um devoto puro, ele purifica o universo inteiro. Quando ele entra na água do Rio Ganges, ele purifica todo o pecado que nós deixamos no Rio Ganges. Isso também está nas Escrituras. Então, Mahaprabhu tocou ele, dizendo: eu estou fazendo isso para me purificar. Amanhã continuaremos a leitura a partir desse verso aqui. Estamos no verso 57, vamos começar. O verso 57 do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20. São as instruções de Mahaprabhu para Sanatana Goswami. Nós não começamos ainda a ler as instruções, mas lemos a chegada de Sanatana Goswami, a saída dele da cadeia, como que ele fez para sair, e a chegada dele no encontro de Mahaprabhu. Amanhã vamos ler então, amanhã de manhã, a continuidade desse livro. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. E à noite teremos a aula, às 18 horas começa o programa da noite, hoje é domingo, e às 10h30 vamos ter o Darshan de Silatila Kaniri Maharaj. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudan
Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Shiva Gopala Bhakta Rasa Raghunatha. Jaya Gosai Gori Charana Bala. Jaya Dinana Javishta Pura. Jaya Gosai Jala Mohitarada. Dasa Bala Pada Reno Mora Panchagra. Kadena Charana Sivi Bhakta Sanjana. Janame Janame Mora He Adila. Jaya Gosai Jale Braje Koilavasa. Radha Krishna Vijalila Korila Pakar. Anande Goro Hari Bhaja Vrindavan. Anande Goro Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majaya. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyata. Hari Nama Sankirtan Kore Narottama Raja. Hari Nama Sankirtan Kore Narottama Raja. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gora Hari. Jaya Satinandana Gora Hari. Gora 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 Hari. Gora 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 Hari. Jaya Satinandana Gora Hari. Jaya Satinandana Gora Hari. Dayamitai Jaya Gora Dayamitai Jaya Gora Dayamitai Jaya Gora Dayamitai Jaya Gora
da manhã de domingo, pelo Facebook. Nós temos conosco hoje aqui, assistindo online, a Mercedes Alves conosco aqui, o Rimão Ghosh Prabhu e a Malini Devidasi. Deixa eu ver aqui. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite às 18 horas com o programa da noite e às 10h30 no Darshan com Silatila Kaniri Ramaraj. Eu vou postar o link no grupo do Templo de São Paulo.